do teu povo. Eu quero pedir que você que faz parte da sala 57 esteja orando enquanto eu estiver pregando. Este é o compromisso que nós temos com aqueles que frequentam a sala 57. A sala 57 é um espaço do tempo do nosso dia, de nossa vida, das 5 da manhã até as 7 da manhã, que um grupo de pessoas se colocam ajoelhados para orar, interceder, por alguns motivos de intercessão que nós estamos orando a cada sábado, a cada mês, ok? Nós estamos orando este mês para que Deus proteja e salve os nossos filhos. Então, os que estão frequentando o ambiente da sala 57 estão intercedendo pelos nossos filhos, pelos próprios filhos. Se você deseja fazer parte da sala 57, é só você encontrar um espaço na sua vida, do seu tempo de comunhão com Deus, das 5 da manhã até as 7 da manhã. Coloque-se de joelho e ore. Este mês estamos orando para que Deus proteja e salve os filhos da sua igreja. A cada segundo sábado do mês, aqueles que frequentam a sala 57, que é a sala de oração, a sala de intercessão, nós nos reunimos lá no CBC, ok? Às 7 da manhã. Então, no segundo sábado agora de setembro, nós vamos estar nos reunindo. Se não me engano, dia 13, é isto? Porque o primeiro sábado vai ser dia 6 e o segundo vai ser dia 13. Então, já estou aqui comunicando, avisando, eu sempre mando mensagens. Quem deseja participar da sala 57, me dê o seu e-mail, a sua forma de contato, porque de vez em quando eu mando alguma mensagem referente às nossas programações. A sala 57, irmãos, tem como objetivo único nos reunirmos, abrirmos a Bíblia e orarmos. Então, eu prego uma mensagem, apresento um texto que tem relevância ao tema de nossa oração, e aí então nós passamos a orar um mês pelo tema da nossa oração. Nós já oramos pela unidade da igreja, nós já oramos também para que Deus ponha guarda a nossa boca, para que Deus vigie a porta dos nossos lábios. Nós temos orado também para que Deus abençoe a família de Deus aqui nesta igreja. E assim, cada mês, nós apresentamos ao Senhor um motivo de oração, um motivo de clamor. Todos podem fazer parte da sala 57. É um espaço de tempo, das 5 da manhã até as 7 da manhã, que nós acordamos e oramos a Deus, intercedendo pelos motivos aqui apresentados. Esse mês, pelos filhos da nossa igreja, ok? Então, um outro compromisso que eu tenho com os que participam da sala 57 é que enquanto o pastor está pregando, que você esteja intercedendo pelo pregador. Não só por mim, por todos aqueles que ocupam este púlpito, que eles tenham, no mesmo tempo da proclamação, da apresentação da mensagem, pessoas intercedendo para que as palavras que forem usadas aqui deste púlpito sejam palavras vindas do trono de Deus. E que exalte somente a Cristo e nunca jamais o homem, ok? Então orem para que enquanto o pregador estiver pregando, ele seja usado por Deus para apresentar a mensagem necessária para o povo de Deus, tá ok? Vamos então agora abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59. Depois, no final, me ajude e me lembre, eu quero fazer um espaço para confirmar algumas programações que vamos ter no mês de setembro. Isaías capítulo 59. A Rutilene me fez lembrar, e eu quero agora que também abrir esse espaço que tem que ver com oração. A Ruth passou pela cirurgia na terça-feira, segunda-feira, graças a Deus está tudo muito bem, os médicos estão otimistas, ela já está em casa, e o pastor Jimmy e a Ruth agradecem as orações da igreja. Continuemos orando e intercedendo por ela, ok? Mas graças a Deus, tudo que foi feito a contento, foi tudo muito bem feito, eles estão muito otimistas
e agradecem as orações de nossa igreja. Vamos continuar orando, tá bom? Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Creia nesta verdade, creia nesta mensagem. A mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder o quê? Ouvir. As mãos do Senhor estão livres para agir em prol da salvação dos seus filhos, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor dos seus filhos. Creiam nesta mensagem. Você não está sozinho neste mundo. Você tem um Deus, o Senhor da sua vida, da nossa vida, o Deus que nos criou, o Deus que criou todo o universo. Ele está com as suas mãos disponíveis para salvar. E está também com seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua súplica. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está à disposição de nós. Porém, existe algo que o profeta Isaías declara que fecha os ouvidos de Deus. Tapa os ouvidos do Senhor. Encobre os seus ouvidos de continuar ouvindo a voz dos filhos de Deus. Isaías nos diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos fazem separação de Deus. E encobre o rosto de Deus, o Senhor encobre o seu rosto de nós, daqueles que cometem iniquidades e andam em caminhos de pecado. Ao ponto também de impedir que os ouvidos de Deus ouçam o nosso clamor. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Versículo 3. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Vamos agora para o versículo 12, de Isaías capítulo 59. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o receber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, versículo 15, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como quê? Como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Quem é que nos livra do tempo de nossa iniquidade? Quem é que nos livra dos nossos caminhos, dos nossos passos em pecado? O nosso Deus. O braço do Senhor é a nossa justiça. Queridos, a mensagem de hoje quer nos colocar e deseja trazer à nossa mente a certeza de que,
se nós não cuidarmos, nós vamos ser envolvidos em pecados e em iniquidades, ao ponto de que estes pecados e essa iniquidade nos separarão, nos afastarão da mão protetora de Deus e da possibilidade de sermos ouvidos por Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre eu e Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Alguém aqui nessa semana cometeu pecado? Não responda, por favor, só pense. Tá bom? Não é hora de nos confessarmos, e nem sou eu a pessoa própria a quem deve você confessar. É Deus, ok? Pastor, o senhor foi muito direto na pergunta. Eu não vou aqui dizer se eu pequei ou não, do lado da minha esposa, dos meus filhos, do lado dos meus amigos. Vamos então mudar um pouquinho a pergunta. Uma pergunta mais leve, menos explícita, menos direta. Alguém aqui, esta semana que se passou, foi tentado a pecar? Aí você pode levantar a mão. Eu vou levantar a mão também. Alguém aqui foi tentado a pecar? Deixa eu ver as mãos. Sejam sinceros. Que bom, todos, a maioria. Vamos agora mudar o rumo da pergunta, mas continuando com o mesmo tema e abordagem. Você foi tentado a pecar na semana que se passou? Você foi tentado a pecar todos os dias? Ou não? Só um dia da semana? Quantos aqui foram tentados na semana que se passou? Pelo menos 2 vezes na semana. Levante a mão. Não precisa revelar o seu pecado, é só levantar a mão, tá bom? Você foi tentado a semana toda? Você foi tentado quanto tempo das horas do seu dia? Você foi tentado durante 24 horas de um dia, 2 vezes, 3 vezes? Ou você foi tentado 24 horas do dia? Uma pergunta agora mais próxima de nossa realidade. De quando você saiu de casa hoje para vir à igreja, você foi tentado no percurso, no caminho da sua casa até a igreja? Algo mais próximo, mais íntimo de nós. Você foi tentado quando você entrou da porta daquela igreja, aqui dentro da casa do Senhor? Você passou por alguma tentação? Estando dentro da casa de Deus? Existem pessoas que são tentadas, irmãos, dentro da casa de Deus. O inimigo, ele não dorme. Ele vive planejando em como destruir, em como levar os filhos de Deus a transpor o caminho da tentação e chegarem ao pecado. Dizem alguns estudiosos que o pecado e a tentação são produzidos em larga escala. Uma ilustração, há uma grande fábrica de pecado sendo produzido todo momento, a todo instante. Porém, a tentação, ela é personalizada. Pastor, antes de falar sobre a tentação, e eu quero falar sobre a tentação hoje, nos explique, nos defina o que é tentação. Vamos aqui definir o que é tentação. Tentação é um estímulo ou indução a um ato que parece atraente, porém um ato inapropriado, um ato proibido que nos leva ao pecado. Tentação, portanto, é a sedução, é a indução para o mal, para o pecado. Alguns dizem assim, que bom que existe a tentação antes do pecado. Alguns dizem que, se não houvesse o caminho da tentação antes do pecado, nós pecaríamos deliberadamente, sem passarmos pelo teste
pelo processo da tentação. E eu acredito também, no meu ponto de vista, que a tentação é uma forma de nos alertar de que, olha, o pecado vem aí. Porque enquanto somos tentados, nós não temos culpa do pecado. Porém, quando passamos da tentação e cedemos à tentação, nós nos encontramos com a amargura do pecado. O pastor Amin Rodô escreveu em sua meditação uma frase que eu gostei demais, que nós, seres humanos, deveríamos, enquanto somos tentados, em tentação, na tentação, enxergar o rosto de Satanás. Porque se nós, enquanto fôssemos tentados, enquanto estivéssemos passando por tentações, antes do pecado, conseguíssemos ver o rosto de Lúcifer nos chamando para o pecado, nós, quem sabe, recusaríamos chegar ao passo do pecado. Porém, queridos, não desfazendo, porque o contexto do que ele escreveu, essa frase cabe muito bem. E eu também queria que você enxergasse que na tentação há alguém por detrás tentando te levar ao pecado, e esse alguém não é Deus, é o inimigo de Deus. Porém, eu queria colocar a você que, enquanto você está sendo tentado, veja por detrás das intenções o inimigo de Deus, mas concentre os seus olhos em quem durante a tentação? Em Cristo Jesus, em Deus o Pai. Porque a tentação, amigos, é algo perigoso, pernicioso, do mal. E para impedir-nos de passarmos da tentação para a consumação do erro do pecado, somente a graça de Cristo Jesus. Agora, por detrás da intenção e da tentação de nos levarmos ao pecado, há alguém, o inimigo de Deus. Para nos impedir chegar à tentação, ao pecado, existe a graça de Cristo Jesus. Somente por ela que nós vamos ser vencedores. Eu quero agora ler com vocês e definir algumas situações que envolvem a tentação. A tentação não é algo generalizado. A tentação é específica. A tentação é personalizada. Ela não é explícita. Ela vem disfarçada. A tentação vem ao homem embrulhada em um pacote de presente direcionado e endereçado para uma pessoa específica. A sua tentação não teria o mesmo efeito de sedução para mim. Algum tipo de tentação que você sofre, que você luta, talvez para mim não seria tentação. Por isso, a tentação é personalizada. Você tem uma tentação e eu tenho um outro tipo de tentação. E fora do embrulho que vem a tentação personalizada para mim e para você, para cada um, bem ali no embrulho, naquelas fitinhas ou naqueles cartõezinhos de presente ali, está escrito ali no embrulho da tentação algumas frases que talvez você já ouviu em sua própria consciência. O embrulho da tentação vem, ele não é explícito, ele vem bem bonito, bem embrulhado, e ali vem um cartãozinho dizendo o seguinte: ninguém está vendo, é seu, o presente é para você, abra. Por fora do embrulho da tentação, existe uma outra frase que você já ouviu, quem sabe, em sua consciência, durante o período e o tempo da sua tentação. O presente é seu, é para você. Você está longe de casa, abra. Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Abra a tentação, não tem perigo. Abra só uma vez e olhe. São as mensagens que vêm
no embrulho bonito, agradável da tentação. Este embrulho, ele tem o endereço certo. Este embrulho de tentação, ele é personalizado. O pecado ou a tentação que para mim significa algo insignificante, sem valor, para outros tem um peso de luta, que a pessoa pode sucumbir, que a pessoa talvez não resista. Eu não sou tentado, irmãos, quando eu encontro um maço ou algumas notas de dinheiro abandonados sobre um banco ou na rua. Eu não sou tentado quando eu vejo uma carteira. Eu não tenho a tentação de pegar e dizer assim, opa, essa aqui agora vai livrar algumas dívidas, alguns problemas financeiros que eu tenho. Eu confesso a vocês que eu não tenho esse problema. Mas alguns irmãos, se verem uma moeda, uma pequena moeda, um pequeno valor, 10 dólares, 5 dólares, que não lhe pertence, coitado deste. Ele pega e ninguém viu, ninguém está vendo. Portanto, eu quero dizer a vocês, a tentação é personalizada. E às vezes, a tentação que você sofre, para mim não é sofrimento. Para muitos, irmãos, ser honesto não é um problema de tentação, viver a desonestidade. Agora, para outros, a desonestidade parece que faz parte do seu caráter, da sua personalidade. Cuidado, porque o inimigo, segundo o espírito de profecia, ele sabe no que tentar os filhos de Deus. Segundo Ellen White, ela diz que quando o inimigo vai tentar um filho de Deus, ele não se apresenta como um monstro horrível de pés de cabra e asas de morcego. Quem escreveu isso foi Ellen White. Quando o inimigo vai tentar o homem, ele se apresenta como uma pessoa agradável, um momento agradável, algo físico que desperte nos meus olhos alguma atenção. A tentação nunca vem explícita, mostrando o que tem por detrás, mostrando o rosto, os olhos de Satanás, ansioso em ver alguém cair. Não. Ellen White diz que quando o inimigo tenta os cristãos, os seres humanos, ele não transforma a tentação, ou não se apresenta como um monstro, olha só o que ela fala, de pés de cabra e asas de morcego. Em alguns momentos, irmãos, o inimigo se apresenta como anjo para tentar os filhos de Deus. Cuidado com a tentação. Fuja da tentação. Aprenda a resistir à tentação. Fortaleça-se em Cristo Jesus para que você seja vitorioso durante o processo da tentação, para que você não caia em pecado. Nós muitas vezes nos preocupamos em demasia com o pecado, irmãos, mas nos esquecemos de nos preparar para enfrentar as tentações. Vejam só o que diz Ellen White a respeito das tentações. O inimigo de Deus tenta tornar as coisas sujas do pecado, as coisas feias, as coisas trágicas que o pecado pode causar. O inimigo tenta tornar aquilo que é podre no pecado, aquilo que é imundo no pecado, em algo agradável. Essa é a intenção de Lúcifer. Transformar, durante o período da tentação, o pecado que nós vamos consumir ou consumar em algo agradável, em algo que não é feio, em algo que não é sujo. Ele coloca na mente humana um quadro, desenha um quadro de que aquilo que você vai consumar em pecado é agradável, é bom, é gostoso. Satanás tenta tornar a amargura do pecado em algo doce. Satanás tenta tornar
o pecado durante a tentação em algo atrativo e normal. Cuidado com as tentações jovens, cuidado com as tentações pais, cuidado com as tentações crianças. Todos são tentados, independente da faixa etária, todos são tentados, independente do seu conhecimento bíblico, todos são tentados, independentes da sua posição dentro da igreja. Irmãos, eu me preocupo muito com o texto que Ellen White escreveu e eu quero aqui citar a vocês. Ela diz que Satanás tem uma atenção especial à família pastoral. E ele anda lançando e preparando tentações constantes para derrubar a família pastoral, os filhos dos pastores, irmãos. Agora, não é um privilégio isso, irmãos. Pelo contrário, é algo que eu tenho que ensinar e aprender a superar e a enfrentar com os meus filhos dentro de casa. Porque se eu não ensino, se eu não mostro para eles como vencer as tentações, irmãos, o inimigo vai destruir o meu lar, vai destruir a minha família, vai destruir a minha reputação. E esta é a intenção do inimigo de Deus, nos conduzir do caminho da tentação para a queda no pecado, e aí destruir famílias, destruir reputações, destruir sonhos, destruir alegrias e transformar tudo isso em vergonha. Quando você perceber que está sendo tentado, abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 13, e ore a oração do Pai Nosso. Vamos abrir a Bíblia? Quando você se sentir tentado, cuidado, não se sinta forte para enfrentar o pecado. Não se sinta forte para enfrentar o processo da tentação. Recorra à Bíblia, à palavra de Deus. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 13. Abram a Bíblia, manuseiem a Bíblia, use no iPhone, na mídia, o que for, mas leiam, tenham contato com a palavra de Deus, porque é ela, irmãos, que poderá nos livrar das tentações. Um dos instrumentos infalíveis que Deus nos deixou para enfrentarmos e vencermos as tentações, e o tentador é a sua palavra. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. Veja o que o Senhor deixou para nós no final da oração do Pai Nosso. E não deixeis cair em tentação. Clame ao Senhor, repita isto todo dia, e não nos deixe cair em tentação. Porque a tentação é perigosa, é perniciosa. Geralmente, a maioria das pessoas que caem na tentação, a maioria dos cristãos que caem em tentação, destroem os seus sonhos. E é o que o inimigo quer fazer com os filhos de Deus. Geralmente, as pessoas que caem em tentação, queridos irmãos, ouçam isso. Geralmente, eles destroem os seus projetos de vida, destroem a sua carreira, destroem a sua reputação, os seus relacionamentos, a sua família, caindo na tentação. Cuidado com as tentações. Ore constantemente, Senhor, livra-nos da tentação. Ao acordar, clame, Senhor, neste dia, nos livre das tentações. Ao acordar, diga, Senhor, livra os nossos filhos das tentações. Cuidado com as tentações, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus nos tenta em nossos pontos fracos de caráter. Desejar todas as nações, página 85. Ellen White diz que Satanás estuda a natureza humana para descobrir quais são os nossos pontos fracos de caráter. Quais são os nossos hábitos e nossas palavras. Irmãos, estudando sobre esse tema, eu fiquei muito impressionado. A serva do Senhor diz que Satanás anda anotando o que nós falamos para perceber a tendência de nossas palavras
que nos conduz à queda, ao pecado. Então, quando eu falo alguma palavra torpe, quando eu uso uma brincadeira de duplo sentido, quando eu uso palavras sujas, quando eu uso palavras que não são palavras que louvam, que engrandecem o nome de Deus, Satanás toma nota, irmãos. E depois de tomar nota de nossas palavras, ele observa também os nossos atos. E aí então ele vai construindo um perfil de tentação que cabe a mim, por aquilo que eu falo e da forma que eu vivo. As minhas ações e as minhas palavras, em algum momento, são fraquezas e são instrumentos para que o inimigo de Deus prepare uma tentação personalizada para o pastor Sandro. Isso que ele fala sempre. Os temas e os assuntos que estão sempre em sua boca são estes? O que ele faz é isso, o que ele pratica são essas obras? Então já sei o que eu vou lançar sobre ele. Cuidado com as tentações, cuidado com as suas palavras, cuidado com os ambientes que você anda e frequenta. Cuidado aonde os seus pés estão sendo levados. Cuidado aonde as suas mãos estão sendo tocadas. Porque o inimigo de Deus está estudando a natureza humana há muito tempo, irmãos. Tentando encontrar quais são os pontos fracos dos cristãos. Os pontos fracos de caráter. Não são fraquezas momentâneas. São fraquezas que nós persistimos em fazer, em agir. Se eu sei que eu tenho fraqueza em relação à pornografia na internet, eu vou mudar de quarto computador, eu vou deixar na sala. Eu não vou andar ouvindo ou vendo o computador na minha cama sozinho. Eu vou mudar os meus hábitos. Se eu sei que eu tenho tentação em usar mal, ilicitamente, os negócios, sendo ilícito nos negócios, eu vou mudar a minha conduta pela graça de Deus. Porque o inimigo está estudando as nossas intenções, as nossas palavras e os nossos atos, para personalizar as tentações e conduzir o homem à queda. Vejam o que diz Ellen White, irmãos. Satanás não tem permissão de ler os nossos pensamentos. Ele não pode ler os nossos pensamentos. Porém, perspicazmente, palavra difícil de dizer, né? Perspicazmente, vocês sabem, de forma perspicaz, eu já falei errado. Perspicaz, não estou saindo aqui, Silvio. Vocês entenderam, né? Um ato falho. Porém, irmãos, olha, segundo essa palavra que aí vocês falaram melhor do que eu, vejam só, olha o que Ellen White fala. Ele é observador, ele está atento, ele tenta ajustar o nosso dia, as nossas decisões, às tendências do nosso pecado. Por exemplo, se eu tenho tendência a olhar e a cobiçar uma mulher, ele vai tentar nos conduzir por caminhos em que eu encontre mulheres que se vistam de forma sensual, indecorosa. Irmãos, mesmo fora e dentro da igreja. Ele vai conduzir, se ele sabe que eu tenho problema com a pornografia, ele vai me conduzir para caminhos que me faça alimentar em mim a tentação da pornografia. Olha só o que diz Ellen White, irmãos. Satanás ajusta o tempo, Satanás ajusta as atividades e ações do dia para tentar levar um cristão a cair em tentação. Não vamos permitir, irmãos, que Satanás seja uma influência em nossa vida para sermos tentados. Ellen White fala, caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e os sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não saberia preparar suas especiais tentações e adaptar ao caso de cada um. Olha que interessante, irmãos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16, e a página 122 e a página 4. Se nós não dessemos expressões às nossas fraquezas em palavras e ações, Satanás seria derrotado, porque ele não saberia preparar, ajustar
as tentações a adaptar a cada caso. Mas às vezes nós somos incoerentes e falamos assim: todo mundo sabe a minha fraqueza. Eu ouvi um amigo meu, um grande pregador, ele sempre dizia assim: irmãos, orem por mim, a minha fraqueza é um rabo de saia. Ele usava esse termo. A minha fraqueza é um rabo de saia. Eu ouvi aquilo ali e falei: meu pai, isso é ofensivo, isso é uma exposição. O fim dele, irmãos, de tanto repetir, foi acabar com um rabo de saia. Porque o inimigo, sabendo das suas propensões, dos seus pensamentos, das suas intenções, o que alimenta no seu coração de fraqueza, de tendência ao pecado, ele prepara e adapta o dia, as ações do dia, os ambientes do dia, para você se encontrar com as tentações. Ellen White fala: se nós não expressássemos levianamente as nossas fraquezas e nem praticássemos em ações o que são as nossas tentações, Satanás seria derrotado, porque ele não saberia adaptar as tentações a nós. Eu quero avançar, veja só o que diz Ellen White: Satanás não pode ler os nossos pensamentos, mas pode ver os nossos pecados, os nossos atos, ou ouvir-nos as nossas palavras, e por meio do seu longo conhecimento da família humana, pode moldar suas tentações para tirar vantagem de nossos pontos fracos de caráter. Mensagem aos jovens, página 109. Mensagem aos jovens, página 109. Vamos aqui fazer um resumo e irmos para o fim em relação a este tema. As tentações são personalizadas. A tentação é uma forma do inimigo de Deus tornar a amargura do pecado em algo doce e atrativo. Cuidado. Não é tentação, sai fora. Porque o inimigo vai tentar tornar a amargura do pecado, a dor do pecado, em algo doce, em algo atrativo. Fuja. Muitos sonhos, reputações, relacionamentos são destruídos por causa de um ato que nós cedemos à tentação. Nós somos tentados em nossos pontos fracos de caráter. Cuidado, fortaleça os seus pontos fracos de caráter. Quais são eles? E podemos concluir também, nesse momento aqui chegamos da mensagem, que cair em tentação é algo gradativo, não é algo que a gente vai ser tentado e já cair. O inimigo vai preparando o ambiente, ele nos estuda para poder nos dar a tentação que vai nos fazer cair. Então, a tentação é algo gradativo. Abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha só o que esse texto nos fala, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A tentação é algo gradativo. Não vem de forma explícita. Não vem com o rosto de Satanás. Vem num embrulho bem bonitinho. Já sabendo qual é a nossa fraqueza. Quais são as nossas palavras. Então a tentação vem empacotada de forma muito agradável, tentando tirar a amargura do pecado e colocar a ideia da doçura do pecado. Ellen White, a Bíblia nos diz, Tiago, capítulo 1, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Esse texto nos apresenta aquilo que eu disse aqui a vocês, o processo gradativo do pecado. O pecado começa no pensamento, depois racionalizamos o pecado, e aí então tornamos, a tentação, não é pecado. A tentação começa no pensamento, racionalizamos a tentação. Será que alguém vai ver? Ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Pode ser, é tão bom, é agradável. Nós racionalizamos a tentação e depois de racionalizar a tentação, passa para um terceiro ponto, que é cometer o pecado caindo em tentação. Ok? Agora eu vou entrar em um outro tema, dentro das tentações. Quando caio em tentação, não é culpa
do inimigo de Satanás? Não. A tentação vem dele, mas a decisão de pecar é minha. Tem muita gente que culpa circunstâncias, tem muita gente que culpa ocasiões, que culpa pessoas. Ah, foi ele que me levou à tentação. Ah, foi ela que me levou à tentação. Nossa, se aquele dinheiro não estivesse ali, eu não teria pego. A tentação, irmãos, é algo que vem do inimigo de Deus, mas eu não posso culpá-lo em eu ter caído em tentação. A decisão é minha, ok? Sabe por quê? Porque não vem tentação alguma sobre nós que nós não possamos o quê? Vencer. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler a partir do versículo 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Versículo 12. 1 Coríntios 10, 12, agora o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais o quê? Suportar. Todas as tentações que vêm ao homem são tentações que estão no nível da humanidade. Ou seja, eu não sofro tentação de um nível de um anjo ser tentado. Não. A minha tentação é humana, ok? Do nível humano. E Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus já oferece o quê? O livramento para nós suportarmos. Mas então por que eu caio em tentação, pastor, se tudo é feito por mim? Por que o erro que eu quero deixar de cometer, eu cometo, os pensamentos impuros, o ambiente que vivo, só me chama o pecado? Por que isso acontece? Queridos, saibam de uma coisa. Satanás pode nos tentar, mas não nos pode obrigar a tentar, a pecar. Ele pode nos tentar, mas não pode nos obrigar a pecar. O que importa, portanto, o que não nos permite cair em tentação, é a graça de Cristo Jesus. É a presença ao lado de Jesus Cristo constantemente. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E portanto, então, pastor, se a graça de Cristo que me alcança e me impede de pecar, o que me faz cair então em tentação? O que me destrói, o que me leva ao pecado? Irmãos, eu fiz essa pergunta e eu fui procurar resposta. Eu encontrei resposta na Bíblia. O que me faz pecar? O que me faz cair em tentação? Abram a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 14. A Bíblia responde, irmãos. E o Espírito de Profecia desenvolve um longo tema sobre este assunto. Eu pensava que haveriam outras respostas em relação ao motivo principal de cairmos em tentação. Eu, enquanto preparava a mensagem, pensei assim, bom, o que nos faz cair em tentação, é a distância de Deus, é estar longe do Senhor. Mas Ellen White coloca de forma muito clara em seus textos, no Espírito de Profecia, que Satanás tem um interesse especial em colocar no coração do homem uma palavra que é uma palavra, irmãos, que está oculta, mas que é real e verdadeira em nossos dias hoje, a cobiça. Vocês sabiam, irmãos, que uma das armas e um dos elementos que mais promove o homem a cair em tentação é a cobiça? Eu desconhecia. Tiago, capítulo 1, versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua o que? Própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ah, pastor, eu não sou cobiçoso. Eu não tenho cobiça em meu coração. Cobiça tem que ver com o quê, pastor? Agora nós vamos a Êxodo, capítulo quanto, irmãos? 20, versículo 17.
Êxodo capítulo 20, versículo 17, começa a definir para nós o que é cobiça. O que fala lá o texto? Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. Envolve bens. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A cobiça, irmãos, é uma cunha, um instrumento que o inimigo coloca no coração do homem para abrir as portas das tentações e conduzir o homem ao pecado. Não foi à toa que o Senhor colocou no último mandamento dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Porque a cobiça abre uma porta, vejam e prestem atenção, para o materialismo, para o consumismo. A cobiça, irmãos, abre uma porta para que o homem tenha o amor ao dinheiro. As pessoas se tornam avarentas quando são cobiçosas. As pessoas não repartem os seus bens com ninguém, acumulam bens para si. E hoje nós encontramos neste mundo que vivemos uma doença chamada acumuladores. Já ouviram falar? Pessoas que compram tanto, consomem tanto, que se não tiverem uma casa lotada, cheia de coisas, não se sentem realizados. E essa realização que eles procuram nunca tem fim, porque a cobiça de ter mais e ter mais, me faz olhar para a casa do irmão e dizer assim, mas aquele ali comprou um carro bonito, eu vou comprar um melhor. Custe o que custar, vou trabalhar mais, vou me sacrificar mais um pouco, vou apertar as contas aqui, mas eu vou comprar um carro melhor do que aquele ali. Mas rapaz, o pastor comprou um carro novo, rapaz. Eu vou comprar um melhor do que o dele, ou igual ao dele. Sabe, irmãos, eu não entendia o assunto da cobiça tão profundamente quando eu comecei a estudar esse tema. E Ellen White diz, e a Bíblia diz, que nós abrimos as portas das tentações porque nós alimentamos a cobiça em nosso coração. A cobiça chama-se amar mais as coisas do que as pessoas. A cobiça chama-se, na sua prática, amar mais os bens do que o meu bem, a minha esposa, os meus filhos. Irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, que não deixam ninguém entrar no seu carro porque vai sujar o tapete do seu carro. Já viram esse tipo de pessoa? Eu conheci uma senhora, irmãos, que quando nós chegávamos na casa dela, lá no Brasil, aqui é cultura, aqui é costume, se tirar o sapato. Mas no Brasil não tem essa cultura. Nós tirávamos o sapato e deixávamos lá. Mas essa senhora, ela era tão zelosa com as suas coisas, com os seus bens, que ela ia lá com um paninho e limpava os nossos sapatos, para não sujar nem o local onde estava colocado os sapatos. E de repente, irmãos, ela olhava assim, nossa, comprou esse sapato aonde, hein? E irmãzinha, parecia que era o desejo dela, de ver os sapatos e as marcas dos sapatos, para depois comentar ali dentro, nossa, o tênis do seu filho é um tênis novo, né? As pessoas que têm cobiça no coração, irmãos, começam a valorizar mais coisas do que pessoas. Vejam só, irmãos, a cobiça acarreta para a família prejuízos de sacrifícios. Por sermos pessoas cobiçosas, nós sacrificamos os nossos filhos, o casamento, a nossa saúde, a honestidade, nós sacrificamos até mesmo a vida religiosa. Muitos, ouçam, irmãos, com carinho, não vão à casa de Deus porque estão cansados do excesso do trabalho para alimentar a sua cobiça. É o que diz a serva do Senhor. Há muitos que encontram desculpas do cansaço físico pelo excesso do trabalho para suprir a sua cobiça em dizer assim, eu não vou à casa de Deus, estou tão cansado, eu vejo pela internet. Mas, irmãos, deixar de ir ao trabalho, não. Se eu for deixar de ir ao trabalho, eu mando alguém para mim, mas eu não posso perder aquele meu emprego.
Isso é o resultado da cobiça. Todas as coisas do mundo lhe convêm, mas as coisas de Deus, em segundo plano. Quando nós temos um coração cobiçoso, irmãos, nós abrimos as portas das tentações. E nós damos espaço para o materialismo, para o consumismo. Nós damos espaço, irmãos, ao sacrifício da família, dos filhos, da saúde. Tem gente correndo atrás do vil metal para suprir as necessidades de sua cobiça e perdendo a saúde, perdendo a salvação. Porque vivemos no mundo capitalista, porque pastor aqui na América, se ninguém trabalhar não come. O justo viverá pela... então eu vou largar meu emprego e ficar em casa? Não, é a moderação, é o equilíbrio. Que o seu trabalho, que o sustento do seu lar, não seja por razões cobiçosas do seu coração, ao ponto de sacrificar a família, de sacrificar a salvação dos seus filhos, de sua casa. Tem mais gente, irmãos, trabalhando mais para o mundo do que para Deus. E querem viver sob as bênçãos de Deus. A cobiça, irmãos, diz Ellen White, é o pecado que está destruindo a igreja, diz Ellen White. Testemunhos, volume 1, página 194. Ela diz que é o maior pecado que está dentro da igreja, são corações cobiçosos. Ela diz mais, irmãos, existem muitos acãs dentro da igreja, porque ganham tudo por Deus, Deus abençoa, mas na hora de devolver a Deus aquilo que lhe pede, esses são infiéis a Deus. Esses retêm o que é de Deus, porque eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais, e a cobiça. Não são fiéis nos dízimos e não são fiéis nas suas ofertas, é o que diz a pena inspirada, irmãos. Querem acumular riquezas, e queridos, o cemitério está cheio de homens ricos. Se você quiser fazer parte da galeria dos homens ricos que estão no cemitério, continue acelerando o ritmo de trabalho. Essa semana, irmãos, recebi a notícia de um amigo meu que por excesso de trabalho, a esposa saiu de casa. Eu não tenho meu esposo em casa. Eu vou pegar os meus filhos e vou viver a minha vida, ele vive a dele. Mas, meu bem, eu estou trabalhando por vocês, é pela família. Perdem a família e perdem a salvação, pela cobiça do vil metal deste mundo. Moderação, meu irmão, sustento tem que ter. Não estou falando para você fazer um voto de pobreza, não é isto. É o excesso, é o excesso. Porque o excesso muitas vezes expressa aquilo que temos de cobiça em nosso coração. E a cobiça abre as portas para as tentações. A cobiça, irmãos, nos afasta de Deus. A cobiça, em seu tempo inadequado, ocupa o tempo de Deus. Isso quem diz é Ellen White. Sabe de que forma, irmãos? Tem gente que transgride o sábado, ocupando o tempo de Deus, para alcançar o vil metal, para alcançar as suas posses, suas riquezas. Mas o pôr do sol aqui vai até às 8 da noite. Se eu sair da última casa ou do último momento do emprego às 7, 7h30, dá tempo. A cobiça, irmãos, rouba o tempo que é de Deus e transfere o tempo de servirmos a Deus a servir Mamon, o Deus da riqueza e do dinheiro, irmãos. E tem muitos adventistas transgredindo o sábado, irmãos, por causa da cobiça do ganho exagerado. Senhor, livra-nos da tentação. Senhor, tire de nós a cobiça. Tira de nós o ganho ilícito. Tire de nós, Senhor Deus, o excesso do trabalho ao ponto de sacrificar os nossos filhos, a convivência com Deus na igreja e a convivência com a esposa nos lares, em casa. Ellen White diz que cobiça é o amor desordenado ao lucro. A pessoa quer só lucrar, quer só ganhar. Todo negócio que vê ganho. É aqueles olhinhos de cifrão. Não pode olhar ninguém sem entender que vai ganhar alguma coisa dele. Isso é cobiça. As pessoas que são cobiçosas olham os outros como oportunidade de que ganhar? Dinheiro. Não olham as pessoas como oportunidade de levar a Cristo.
de levar o amor de Cristo, levam as pessoas primeiro a imagem, a intenção de que, ó, rapaz, comigo, ou você vai ficar rico, ou eu vou ficar rico, mas nós vamos fazer uma parceria. E muitos olham seres humanos como cifrãos. Olham seres humanos como pessoas que podem tirar dinheiro deles. São pessoas cobiçosas. A devoção ao dinheiro, a devoção ao ganho do dinheiro, enfraquece a espiritualidade da igreja, diz Ellen White, irmãos, e remove do povo de Deus as bênçãos da salvação. Olha só, irmãos, a devoção, a vontade de ganhar, enfraquece a espiritualidade da sua casa e da igreja que você frequenta, irmãos. E de corações que são cobiçosos e que têm o desejo de ganhar, Deus remove as bênçãos de sua graça, irmãos. Moderação. Quando a cabeça e as mãos estão constantemente ocupadas com os planos de acumular riquezas, significa que a comunhão com Deus fica esquecida. Quando a minha mente e as minhas mãos estão sendo usadas para acumular riquezas, pode ser, irmãos, ou melhor, significa, diz Ellen White, que a comunhão com Deus está enfraquecida. É quase sempre assim, irmãos. Quando a gente se preocupa tanto em ganhar, nós abrimos mão das coisas espirituais. Nós começamos a dizer assim, mas Deus é bondoso, o que custa eu trabalhar mais uma casa, ou fechar o meu comércio um pouco mais tarde? Eu queria que você saísse daqui fechando as portas das tentações, irmãos. E uma delas, que abre as portas das tentações, é a cobiça. Avalie quais as motivações do seu trabalho, do seu ganho. Quais as motivações das suas conquistas. Não é que você tem que fazer voto de pobreza. Não vai de um extremo para o outro. Mas encontre o equilíbrio, irmãos. Encontre o equilíbrio. Bote na balança. Aonde você está pesando mais? Nas coisas espirituais? Você está trabalhando tanto para ganhar um vil metal que não tem sobrado tempo para a família, não tem sobrado tempo para Deus, que você fica tão cansado que não pode vir à igreja? Alguma coisa está errada. Cobiça é idolatria. Por isso que Deus odeia a cobiça, irmãos. Muitos ficam vulneráveis às tentações de Satanás, porque ficam divididos em tentar servir a Deus e servir as riquezas. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Muitos ficam, irmãos, vulneráveis às tentações, porque tentam servir a Deus e as riquezas. E nós não podemos ter um coração dividido. Exemplo de Acã, Ananias, Safira. Exemplo de Judas e do próprio Lúcifer. Eles foram pessoas cobiçosas. E o fim deles foi a perdição. Cobiça é idolatria. E Deus odeia a cobiça, segundo a serva do Senhor. A cobiça está revelada na igreja através do roubo a Deus. Patriarcas e Profetas, página 362. Entre os membros da igreja, é triste dizer, há muitos Acãs, diz Ellen White. Fujam da cobiça, irmãos. Trabalhem, sim, pelo sustento, mas que o sustento da sua casa seja para a honra e glória de quem? De Deus. Porque se nós tivermos muito tempo para gastar com as coisas do mundo e pouco tempo para cuidar das coisas de Deus e da família, as portas das tentações serão abertas em nossa casa, em nossa vida, em nosso lar. O que fazer então, pastor, para vencer as tentações? Eu quero terminar lendo alguns textos de Ellen White e da Bíblia também. Diz o seguinte, Ellen White, o que fazer para vencer as tentações? Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado e nos livrar da tentação. Quem é que pode nos livrar da tentação? Cristo Jesus. Andai com Ele, juntinho dEle, pertinho dEle, Jesus Cristo. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Deus providenciou em Cristo livramento para todo tipo de mau traço de caráter.
para vencer a cobiça também que há em nosso coração. Desejar todas as nações, página 429. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, o que ele fazia? O exemplo maior, Jesus Cristo, ele não comia. Quer vencer a tentação? Jejue de vez em quando, irmãos. Pratique o jejum, nós vamos um dia pregar sobre jejum. Use o instrumento, a arma do jejum. Quando Cristo se via mais tenazmente, mais perigosamente tentado, ele jejuava. Isso está escrito em Conselho sobre Regime Alimentar, página 186. Antes de nos levar à tentação, Satanás nos afasta da oração. Entenderam, irmãos? Antes do inimigo nos levar à tentação e cairmos em tentação, ele nos afasta da oração. Então, como eu posso vencer a tentação? Buscando a Cristo, jejuando e orando. Foram os elementos que Jesus usou no deserto da tentação. Mateus capítulo 4. Olha o que diz Ellen White, irmãos. Antes de nos levar à tentação, Satanás nos afasta da oração. Satanás está mais preocupado em nos impedir de orar do que em nos levar a pecar. Ele sabe, irmãos, que uma igreja que não ora é uma igreja fraca, aberta às tentações também. Ele sabe que uma casa, um lar, um filho de Deus que não ora é uma pessoa exposta, vulnerável às suas tentações. Oremos, irmãos. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra-nos, ó Pai, das tentações do pecado, da cobiça, do adultério, da pornografia, do tempo inútil, do tempo ocioso. É um dos itens que Ellen White diz que nos faz cair em tentação, é a falta da ocupação útil. Muita gente ociosa. Por fim, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque o que é tentado não consegue recordar facilmente das promessas de Deus e enfrentar as tentações e Satanás com as Escrituras. Para cada tentação que Jesus enfrentou no deserto, ele tinha uma resposta única: está escrito. Nós muitas vezes queremos enfrentar as tentações por nossas próprias forças. Nem o conteúdo bíblico nós temos mais para nos apegar e nos livrar da tentação. Leiam a Bíblia, orem, jejuem, não sejam cobiçosos, para que haja, sabe, irmãos, o livramento das tentações do pecado em sua vida, irmãos. Para que haja tudo o que você precisa ter em sua casa, mas diante da conquista com Deus, não pela cobiça do nosso coração. Não há problema de você ser próspero, de você ter o seu carro novo, a sua casa nova, não há problema, mas que não seja através de uma conquista cobiçosa, porque a conquista cobiçosa, irmãos, Deus odeia, não é plano de Deus. E a conquista cobiçosa das nossas coisas, das nossas posses, irmãos, é maldição, faz com que a gente perca tudo. Uma das outras formas que, Ellen White nos ensina a deixarmos de ser cobiçosos, sabe o que é, irmãos? Fazendo a benevolência, abrindo a mão, ajudando o próximo, semelhante. Ela diz que muitos estão com as mãos ressequidas, atrofiadas, porque não exercitaram a benevolência ao pobre, ao faminto, ao que está desvestido. A benevolência nos ajuda também a expulsar do nosso coração a cobiça, irmãos. Para cada tentação, Jesus Cristo dizia, está escrito, e era a sua arma infalível para vencer as tentações do inimigo de Deus. Vamos jejuar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos afastar de nós o ganho pela cobiça, para sermos vencedores em Cristo Jesus sob as nossas tentações. Não se vence uma tentação na hora da tentação, se vence antes, vivendo um cristianismo puro, vivendo um cristianismo de comunhão com Deus, vivendo um cristianismo em que o nosso coração demonstre a ausência da cobiça, irmãos. Esse é meu desejo, é a minha oração para a minha igreja nesta tarde, né? Nós temos que aprender a viver nesse país, irmãos, e não permitir que as influências
do materialismo, do consumismo, nos tire da convivência com a nossa família e da convivência com Deus, com Cristo Jesus. Temos que aprender, e é fácil. É buscar a Bíblia, é buscar em oração o Senhor, é jejuar se for preciso, e aí nós vamos ser prósperos. Nós vamos alcançar o maior tesouro que Deus prometeu para nós, que é a vida eterna. Que Deus abençoe essa igreja, e a mim também, para que as minhas intenções não sejam intenções cobiçosas, para que o meu coração seja um coração atento ao que Deus quer nos falar através de sua palavra, e que eu também, irmãos, não seja levado a cair em tentação, nem os meus filhos, nem os filhos de vocês, tá bom? Vamos ser fortes, vamos sair daqui orando, Senhor, livra-nos das tentações, Senhor, livra-nos das tentações, afaste dos ambientes que te fazem pecar, pare de ficar falando bobagem, pare de ficar agindo, o pecado, ele vem, irmãos, e a tentação vem em cima daquilo que o inimigo te avalia, te estuda, cuidado, busque a Jesus, busque ao Senhor, e Ele cuidará de vós. É o meu desejo, é a minha oração para a minha vida e para a vida de vocês. Nós vamos cantar o hino que já foi aqui projetado, não? 206 do nosso cenário. Não é esse. 206. Ele é fácil de cantar. Deixa eu aqui, meu inário, ver se você encontra o 206. É um hino um pouco antigo, que meu vovô, minha vovó cantava, mas nós vamos ficar de pé e cantarmos juntos. O sangue de Jesus dá o poder, é teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim, venha pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim, venha pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder, tantas e podem tirar, seu sangue tem este poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim, venha pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim, venha pecador e aceita o dom de Jesus. Amém, amém. Eu ia me esquecendo dos anúncios. Queridos, nós vamos ter um culto de pôr do sol no dia 6 de setembro.
às 6h30 lá no CBC. 6 de setembro nós vamos ter um culto de pôr do sol. É o próximo sábado, ok? É o pôr do sol do sábado, não da sexta-feira. Pôr do sol do sábado, nós vamos ter um culto e vamos ter uma noite recreativa também depois do pôr do sol, no dia 6 de setembro, que é o próximo sábado, a partir das 18h30. Quem está promovendo é o departamento jovem de nossa igreja. Temos também uma data para ser reservada, dia 13 de setembro, às 5h30 da tarde, às 17h30, não marque nenhuma outra atividade também, porque nós vamos ter uma outra atividade especial para a nossa igreja, dia 6, dia 13, e também no dia 27 de setembro, às 17h30 no CBC, nós vamos ter um outro pôr do sol, outra atividade para a nossa igreja, tá certo? Uma realização de uma fogueira e outras atividades mais para estarmos unindo a nossa igreja, tá bom? Então, dia 6, dia 13 e dia 27, 3 sábados de atividades no CBC. Priorizem, irmãos, priorize. Deem como importância máxima essa convivência entre igreja, filhos e família de Deus, tá bom? Então, dia 6, dia 13 e dia 27 de setembro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, livra-nos das tentações, ó Pai. Nós temos tendência, Senhor Deus, ao pecado. Muitos gostam de pecar. Muitos sentem prazer no pecado, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor, toda a oportunidade, toda a possibilidade de pecarmos, ó Pai. Não por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus, ó Pai. E se cairmos, Senhor Deus, que possamos lembrar que há um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o santo e justo juiz, que Ele possa também, Senhor Deus, interceder por aqueles que caem, por aqueles que pecam, por aqueles que erram. Que a Tua graça, Senhor Deus, nos alcance no fortalecimento para não cairmos em tentação, como também, Senhor Deus, que a Tua graça nos alcance em nos levantar se já caímos, Senhor Deus. Que ninguém possa apontar para nós o nosso pecado, que ninguém possa, Senhor Deus, colocar o dedo naquilo que um dia erramos, Senhor Deus, porque maior é Cristo Jesus. Ninguém tem esse direito, ninguém tem, Senhor Deus, essa liberdade de apontar os pecados uns dos outros, porque todos nós carecemos da graça de Cristo Jesus. Senhor, livra das tentações os nossos filhos, ó Pai. Que eles não sejam tentados, Senhor Deus, nunca a afastar-se dos seus caminhos, ó Pai. Que eles não sejam tentados, Senhor Deus, a pensar que o mundo lá fora é melhor do que conviver com Jesus Cristo, Senhor Deus. Dê a moderação correta, o equilíbrio exato no coração dos nossos filhos, para que eles não sejam cobiçosos, ó Pai. Que eles alcancem sim a prosperidade, uma vida boa, de riquezas, mas que nunca sacrifiquem a comunhão com Cristo Jesus, Senhor Deus. Entregamos a nossa família em Tuas mãos, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e oramos. Livra-nos das nossas tentações, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.